A gente começa falando de economia porque nada muda na taxa básica de juros no Brasil. Ontem o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano. Destaque é de Bruno Capozzi. O Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Essa é a primeira vez desde março de 2021 que a Selic não tem alta. Foram 12 elevações consecutivas para tentar frear a inflação. A manutenção não foi unânime. Integrantes do comitê votaram por um novo aumento de 0,25 ponto percentual. O economista e ex-diretor do Banco Central, Luiz Eduardo Assis, avalia que a tendência dos juros não é mais de alta e que essa decisão era previsível. O Banco Central, no comunicado que ele faz depois do anúncio da decisão de ter mantido as taxas constantes, ele fala que não hesitará em retomar um ciclo de alta se houver uma pressão inflacionária posterior. Mas isso é bastante improvável. Hoje em dia é bastante improvável. A expectativa é de uma queda da inflação no ano que vem, que é alguma coisa em torno de 4,5%, 5%. É sancionado o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS. Fala aí, Leandro Aslan. O presidente Jair Bolsonaro sancionou em uma cerimônia realizada no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira o projeto de lei do rol taxativo. Agora os planos de saúde são obrigados a cobrir tratamentos e procedimentos fora do rol determinado pela Agência Nacional de Saúde. A proposta foi aprovada no Congresso Nacional no mês passado, mas ainda aguardava a sanção presidencial. O projeto foi votado depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a lista de procedimentos da ANS era taxativa, ou seja, somente os tratamentos que estavam nessa lista, de mais de 3.300 itens, estavam dentro da cobertura dos planos de saúde. E os planos de saúde podem ter um novo aumento no início do ano que vem. Aliás, essas duas notícias, obviamente, estão interligadas, né? Gabriela Souza. Os gastos com operadoras de saúde podem ficar mais caros em 2023. O alerta é da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Isso porque, de 15 meses para cá, o resultado operacional ficou negativo em 9 bilhões de reais, já que os gastos cresceram mais que a receita do setor. A expectativa da Abrange era de que, após uma alta das despesas em 2021, em consequência da pandemia, houvesse um retorno ao padrão, o que não ocorreu. No ano passado, as despesas superaram 200 bilhões de reais, a maior da história. Outro fator que deve contribuir para o aumento dos planos de saúde é a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O projeto foi sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é proibido de usar imagens do discurso na ONU na campanha eleitoral. A manchete de Rafael Procópio. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar vídeos do discurso na Assembleia Geral da ONU como propaganda eleitoral. O magistrado, que atendeu a pedido de campanha de outros candidatos à presidência, fixou uma multa de R$20 mil por cada peça ou postagem que seja feita. As campanhas de Ciro Gomes, Lula e Soraya Tronic acionaram a Corte Eleitoral. Além disso, a equipe de Ciro solicitou a inelegibilidade e a cassação do mandato de Bolsonaro, caso ele utilize as imagens do discurso na campanha. Benedito Gonçalves já havia determinado anteriormente que Bolsonaro exclua o material da campanha eleitoral das imagens das celebrações do 7 de setembro, além de proibir o PL, partido do presidente, de usar o discurso feito em Londres e na Assembleia Geral das Nações Unidas. ACM Neto se declara pardo e sofre um baita de um desgaste na candidatura ao governo da Bahia. Fala aí, Luiz Felipe Veloso. A polêmica envolvendo o ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, que se autodeclarou pardo no cadastro do TSE, tem chamado a atenção da opinião pública no estado. Em entrevista a uma emissora de Salvador, o político disse não se considerar branco e defendeu o direito da autodeclaração apesar das críticas. De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada ontem, ACM Neto tem 48% das intenções de voto, um ponto a menos do que o observado no estudo anterior divulgado no dia 14 deste mês. Ex-secretário de Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, continua como segundo colocado, com 31% das intenções e um aumento de 3%. A ACM Neto optou por não apoiar nenhum candidato à presidência, enquanto Jerônimo Rodrigues conta com o apoio do ex-presidente Lula. Todos os detalhes da pesquisa Datafolha você confere na programação local. Bom, não foi só ele, né? A candidata a vice-governadora Ana Coelho, do Republicanos, também havia se autodeclarado parda, mas na semana passada fez uma retificação junto à Justiça Eleitoral e agora ela se diz branca. O presidente estadual do PT,
Éden Valadares, disse que ACM Neto, aspas, insistir em se declarar pardo é o maior escândalo da eleição no Brasil. Enfim, eu não conheço a árvore genealógica do ACM Neto, mas eu olho para ele e vejo um homem branco. E o mais ridículo de tudo isso é que numa entrevista recente, o ACM Neto apareceu com um bronzeado artificial em que ele tá ali umas 10 tonalidades mais escuro do que ele é mesmo. Querendo enganar quem? Pelo amor de Deus. É escandaloso e, acima de tudo, ridículo o que a gente está vendo agora na Bahia. O governador Rui Costa chegou a dizer que essa autodeclaração de ACM Neto como pardo seria uma espécie de fraude, né? Porque visaria obter mais recursos do fundo eleitoral por meio das cotas de distribuição que há, de verbas para pessoas negras, enfim. Mas aí o ACM Neto respondeu, disse que se posiciona dessa forma no TSE desde 2016. Inclusive falou, não estou entendendo por que agora essa polêmica. Se desde 2016 eu vinha fazendo isso, quando a Justiça Eleitoral passou a exigir a autodeclaração racial e ainda naquela época não havia cotas de distribuição dos recursos do fundo eleitoral, tem sido esse o argumento de ACM Neto para se defender. Mas aí já houve outras entrevistas, né? Ele foi perguntado, inclusive, sobre esse bronzeamento artificial, né? Negou, falou, eu sou moreno, pelo amor de Deus e tal. Nesse período de campanha a gente está tomando um sol de lascar, foi uma das frases que a ACM Neto disse. Em outras campanhas não, só nessa. Bom, em frente. Ainda são apuradas as causas do desabamento de um prédio que deixou 1 morto e 3 feridos em BH. Luciana Viana. Será sepultado nesta sexta-feira o corpo de Lourdes Leite, de 70 anos, que morreu após o desabamento de um prédio de 5 andares na região norte de Belo Horizonte. As causas da queda, que deixou outras 3 pessoas feridas, marido e 2 filhas, ainda são investigadas. As obras no prédio, em fase de acabamento, haviam sido embargadas pela Defesa Civil em 2016 e ficaram paradas até 2020 pela ausência de licenciamento urbanístico. Em 2021, a construção foi regularizada junto à Prefeitura com alvará válido até 2025. Entretanto, não havia autorização para que o prédio fosse ocupado. No Rio de Janeiro estão apreendidos os 2 menores que agrediram turistas em um dos principais pontos turísticos da cidade. Gabriela Morgado. A Polícia Civil investiga a agressão a 2 turistas da Eslováquia que foram espancadas em um assalto na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Os assaltantes, de 17 anos, foram detidos por uma equipe da Polícia Militar de patrulhamento de areia. Segundo a polícia, as turistas foram agredidas porque se recusaram a entregar os celulares. Elas foram atendidas em um hospital e liberadas. Passam bem os ocupantes do helicóptero que caiu em Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. Entre os passageiros estavam o deputado federal Tayane Ribeiro, tem os detalhes. 3 dos 4 ocupantes do helicóptero que caiu nesta quarta-feira em uma área rural do município de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, passam bem após o acidente. O caso que inspira mais cuidados é o do vice-prefeito de Governador Valadares, Davi Barroso, do DEM, que fraturou costelas e segue em observação na UTI. O deputado federal Hercílio Coelho Diniz, do MDB, e o piloto da aeronave Fabiano Rufino receberam atendimento médico e seguem em observação. O locutor Luciano Viana teve apenas escoriações leves. O helicóptero era fretado para a campanha e caiu após atingir uma rede de transmissão de energia. Um estudo aponta como a desigualdade afeta mais as pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Priscila Xavier. Um levantamento divulgado pelo IBGE aponta que em 2019, pelo menos 9 milhões de pessoas com deficiência tiveram tratamento coberto pelo Sistema Único de Saúde. Os aparelhos de auxílio foram usados por 62% das PCDs, mas o estudo mostra que há desigualdades demográficas também nesse tipo de atendimento, já que as mulheres tiveram mais acesso do que os homens. Além disso, pessoas brancas também apresentaram maior vantagens no acesso do que pretas e pardas. O IBGE avaliou que mais de 5% das pessoas com deficiência estavam abaixo da linha da pobreza extrema e cerca de 18% abaixo da linha da pobreza. Em meio à queda na cobertura vacinal, a Organização Pan-Americana de Saúde alerta que o Brasil e outros países, como a República Dominicana e o Peru, correm risco muito alto de reintrodução da poliomielite. É muito grave isso, muito grave. Presta atenção, é paralisia infantil voltando ao Brasil depois de tantas décadas, né, de essa doença ter sido controlada por aqui.
é muito grave, muito, porque a gente não está falando de algo localizado neste momento, no tempo, nos próximos anos, é uma geração inteira que pode sofrer com isso. E a gente acabou de falar da pessoa com deficiência ali em cima. Teoricamente é isso, é uma criança que, por causa de uma doença, se torna uma pessoa com deficiência, algo que poderia ser totalmente evitado com gotinhas. A campanha de imunização que foi prorrogada aqui no Brasil vai até o dia 30 de setembro. Em algumas regiões do país, não atingiu sequer 40%. A meta seria vacinar 95% do público-alvo, que inclui crianças menores de 5 anos de idade. A polio, também chamada de paralisia infantil, foi erradicada no Brasil em 1994. Então, muita atenção, você que é pai, mãe, responsável por alguma criança de até 5 anos de idade, já foi até o posto de saúde? Já trabalhou nisso, nessa aplicação? É muito simples, são gotinhas, né? A gente estava lembrando aqui esses dias, eu estava vendo uma imagem ali de uma criança recebendo as gotinhas. Eu falei pro Megali, Megali, olha lá. A imagem era tão forte que eu lembrei do gosto das gotinhas, né? Que é uma coisa entre amargo, né? Tem do gosto de uma coisa muito sintética, assim, nada natural, mas é isso, gente, não dói. É proteção, e é proteção. Gente, a gente tá falando aqui, é muito preocupante esse número, esse dado aqui. E a gente está falando de pais que eventualmente não viveram, não sabem, desconhecem como foi o passado, quando havia paralisia em um número muito significativo aqui no Brasil, né? Até ser erradicada em 94, como disse a Carla. Essas pessoas não viveram essa realidade, desconhecem essa realidade, não sabem a gravidade da doença. A gente está falando de algo irreversível e que pode ser evitado de maneira muito simples. Então, não só você, pai, mãe, desconhece esse passado, busque conhecer o que aconteceu no passado. Você, tio, tia, tem uma criança que você conhece, os pais ainda não vacinaram, estimulem também essas pessoas a levarem as crianças a se vacinar. A gente já falou aqui mais de uma vez, né? A nossa geração teve 2 pavores na juventude com a AIDS, e também não era tão difícil de se evitar, mas dava mais trabalho, sexo seguros, tinha que ter sempre uma camisinha na bolsa, etc, etc. A polio também não era fácil, porque não havia vacina. Quando passou a haver, aí ficou fácil demais você se proteger da doença. Aliás, foi a vacinação contra a polio, lá nos anos 80, que gerou o Zé Gotinha. Foi ali que nasceu o Zé Gotinha, o personagem do Ministério da Saúde, que fez naquela época uma campanha muito bem sucedida de um concurso para escolher o nome do personagem. Ele não tinha nome. E aí eu lembro do evento lá para apresentar o garotinho que sugeriu o Zé Gotinha. Foram muitas as participações, então a população brasileira se engajou demais. E nessas, muitos brasileiros foram vacinados. Muitos brasileirinhos, né? De uma maneira lúdica, bacana, divertida, receberam a vacina. As gotinhas do concurso, responsáveis pela concepção do Zé Gotinha. Gostou dessa? É isso aí. Que horror. Bem colocado. Então, o Ministério da Saúde foi criativo, inteligente e conseguiu fazer assim com que milhões de brasileirinhos se vacinassem. Talvez agora a criatividade no sentido mais lúdico e divertido não seja o caso. Talvez seja o caso do choque, né, de mostrar as imagens do que é a poliomielite, do que a gente se livrou em 1994, né, para a gente entender que a gente não quer aquilo de volta. E pais que estão nos ouvindo, vacinem seus filhos. Vacinem mesmo seus filhos, não custa nada. Aliás, literalmente não custa nada. Né? É tudo muito rápido, indolor, seguro e faz bem não só para você, como para o Brasil de uma maneira geral. Bem, com dívidas que se aproximam de 3 bilhões de reais, o grupo Itapemirim tem a falência decretada pela Justiça de São Paulo. A decisão foi assinada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues no processo de recuperação judicial, ao qual a companhia estava submetida desde 2016. Essa medida inclui a Aviação Itapemirim, que já foi a maior empresa de transporte rodoviário do Brasil, e a Ita Transportes Aéreos, que deixou passageiros sem voos antes do Natal. Você se lembra que a gente trouxe essa informação por aqui. Pela decisão, as linhas de ônibus serão transferidas para a transportadora turística Suzano, que vai assumir os ativos do grupo, como guichês, marcas e parte dos imóveis operacionais pelo prazo de 12 meses. Essa história é sempre muito esquisita, envolvendo o grupo Itapemirim, né? Porque carece ainda de uma apuração um pouco mais aprofundada. Como é que uma empresa que já tinha dívidas, que estava num período pré-falência, conseguiu autorização para levantar voo, para vender passagens aéreas, para virar uma companhia aérea?
Essa dívida não é de agora, essa dívida é anterior, era isso, já estava numa pré-falência quando recebeu a autorização da ANAC para virar o que virou, uma empresa, mas uma empresa que acabou, no final das contas, não atendendo os seus passageiros. Foi o caos todo pré-Natal, né? Quando as pessoas compraram as suas passagens e ficaram na mão. Então é muito esquisita essa história envolvendo o grupo Itapemirim, que ainda carece, como eu disse aqui, de ampla investigação. Vamos falar da Mega Sena, que acumulou, de novo, pode pagar um prêmio de 170 milhões de reais no próximo sábado. Pablo, hoje você não escreveu que seria possível com esse dinheiro comprar 170 imóveis de 1 milhão, não é verdade? Como ontem, então. Ou um grande imóvel de 170 milhões. Tá, também. Existe, dá, se você quiser. Existe, né? Casa de 100. Existe. Tem muitas casas em Los Angeles e em Londres que custam 30 milhões de libras. 30 milhões de libras dá 250 milhões de reais. Tem sim. Tem casa que você não compra com essa grana. Então. Nossa, imagina pagar o IPTU. Eu acho esse imóvel. Você gasta todo o dinheiro da Mega Sena na casa e depois fica devendo IPTU e tchau. Oh, meu Deus. Vai que você fez uma quina, vou falar aqui os números, tá? 4, 5, 25, 32, 39 e 40. 4, 5, 25, 32, 39 e 40. Foram 202 apostas que fizeram a quina e vão levar 54 mil reais cada uma. Dá para comprar alguma coisa de 54 coisas de R$1.000, né? Ou um carro de 54 mil reais. Isso, exato. Vocês também são terríveis, hein? Pablo, a gente te ama. Vocês não perdoam um deslize. Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros pouco depois de Vladimir Putin anunciar a convocação de mais de 300 mil reservistas para a guerra no leste europeu e ameaçar o Ocidente com uma guerra nuclear. Arthur Queiroz. A troca de quase 300 prisioneiros é a maior desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, em fevereiro. A operação ocorreu em meio à repercussão do pronunciamento de Vladimir Putin convocando cerca de 300 mil homens para se unirem aos militares que estão atuando na guerra. É a primeira mobilização militar desse tipo na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rechaçou as ameaças. Chegou a hora dessa instituição se tornar mais inclusiva, para que possa responder melhor às necessidades do mundo de hoje. Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo os Estados Unidos, devem apoiar e defender consistentemente a Carta da ONU. Os Estados Unidos apoiam o aumento do número de membros permanentes e não permanentes do Conselho. Ô, Carla, você perguntou se tem casa de mais de 170 milhões de reais? Reportagem da Casa Vogue, de janeiro desse ano. Gosto. Um tour pela casa mais cara do mundo, avaliada em 1,6 bilhão de reais. Meu Deus, me manda esse link, eu amo esse tipo de coisa. Mando. É uma as persianas. Pra ver as persianas, exatamente. Tirar umas ideias aí. Pra ver as Cuba. A casa tem nome, ela chama The One. The One? The One. Ai, meu tem Deus. 9.800 mil metros quadrados de área construída. E quantos? 9.800 de área construída. Metros quadrados de área construída. Deixa eu ver onde ela fica aqui. Fica... Não fala. Não? Não é não daqueles morros de... Não, é em Los Angeles, mas exatamente em que bairro? Bom, acho que fica naqueles morros lá, né? Bel Air, sei lá o nome desses bairros de Los Angeles que tem umas estradinhas lá cheias de casa de magnata. É uma casa, obviamente, muito bonita, muito grande, e que seria leiloada em janeiro. Aí eu não tenho aqui o resultado do leilão. Tenho. Tem? Quanto? Leilão decepciona e casa vendida por menos da metade do preço. Tá vendo? Broxada, hein? Exatamente. Eu acho que eles tentaram emplacar essa aí, hein? Não rolou, viu? Foi metade do preço, no metade final do preço, contas. então 800 milhões. Uma pechincha, né? Tá, você precisaria ganhar o quê? 5 vezes na Mega Sena, acumuladíssima, pra comprar essa casa. Ainda assim, é caro pra burro, né? Vamos pra nessa? burro, pra inteligente, pra tudo. É caro de qualquer jeito. Acabou! Uma menos. Agora falta bem pouquinho, hein? Na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai dar o acabou
definitivo. Isso, último adeus. O último adeus. Ou melhor, temporário, né? Porque aí tem segundo turno. Verdade, né? verdade. Espaço reservado para notícias, informação e descontração. Exatamente. Espaço reservado. Porque eu tava ouvindo aqui de São Paulo, eu acho que algum partido não mandou e tal a propaganda. Quando não manda, eles preenchem esse espaço com uma musiquinha. Uma musiquinha assim. Espaço reservado para propaganda política. Espaço reservado para propaganda política. Alguém não mandou. Se deu mal, e aí o fim da propaganda aí em São Paulo foi esse. É uma ofensa, né? É. A gente paga 5 bilhões de reais por ano pra essa gente fazer campanha. E nem pros caras fazerem. Não é. Mandar o esporte. Vocês fizeram o quê? Gastaram em cachaça essa grana? O que vocês fizeram com esse dinheiro? Sério, pior que pagar esse dinheiro pra esses caras é pagar e eles nem usarem. E ficar lá a musiquinha. Espaço reservado. Quero mandar um abraço especial para a torcida do Cruzeiro. Uou! Muito bem. Muito bem. Aí sim, o time com a camisa mais bonita do Brasil está de volta ao lugar de onde jamais deveria ter saído. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Muito bem! Daqui a pouquinho a gente vai falar e com direito a recorde de público no Mineirão, hein? Camisa mais bonita do Brasil na avaliação de Luiz Megali. Tá com uma camisa linda hoje. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Azul. Tá. Azul, verdade. Camisa mais bonita, Cruzeiro. Escudo mais bonito, Botafogo. Hino mais bonito, Fluminense. Botafogo. Sou tricolor de coração. E nome de time mais bonito, sou obrigado a dizer, Esporte Clube Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista. O nome bonito. É mesmo. Esses 4. Parabéns ao Cruzeiro. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre o retorno sacramentado ontem. Não poderia ser diferente no Mineirão. Todo mundo aqui, Carabigato já se manifestou, Cheiro Magalhães também. Minotauro veio hoje, não. Não, hoje... Se você não acompanha, daqui a pouco tem uma reportagem completa sobre a grande emoção de Luiz Megali ontem. Isso. Exatamente. Sentou na cara do cara caído. Desnecessário. Vamos lá? Vamos. Principais destaques desta quinta-feira, 22 de setembro de 2022. O Comitê de Política Monetária do Banco Central não descarta um novo aumento na taxa básica de juros caso a inflação não dê trégua no Brasil. Ontem, depois de 12 altas seguidas, o Copom encerrou o maior ciclo de elevação da Selic em 23 anos e manteve a taxa em 13,75% ao ano em decisão unânime. Pelo menos 2 integrantes votaram por um aumento de 0,25 ponto percentual, quer dizer, uma decisão não unânime, né? 2 votaram pelo aumento. Para o economista e diretor do Banco Central, Luiz Eduardo Assis, a manutenção da taxa era esperada. Segundo ele, no entanto, novas altas são improváveis, isso pela tendência de queda na inflação no ano que vem. A expectativa de crescimento da economia no ano que vem é muito modesta, da ordem de 0,5%. Portanto, o mercado já esperava, não deve haver maiores ajustes. O Banco Central, no comunicado que ele faz depois do anúncio da decisão, ele fala que não hesitará em retomar um ciclo de alta se houver uma pressão inflacionária posterior. Mas isso é bastante improvável. Atualmente, o IPCA, a inflação oficial, acumula um avanço de 8,73% em 12 meses, apesar do recuo em julho e agosto. O teto da meta, só para lembrar, é de 5%. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, promoveu a 5ª alta seguida na taxa de juros. O aumento foi de 0,75 ponto percentual, para tentar conter a inflação, que acumula um avanço de 8,3% em 12 meses. E aí, com isso, a taxa ficou na faixa de 3 a 3,25% ao ano, que é o maior nível desde 2008. Na avaliação do economista Luiz Eduardo Assis, com o novo aumento, o dólar pode ficar mais alto ainda frente ao real. A tendência, todas as vezes em que os juros americanos sobem, é de haver uma desvalorização do real, o que pode gerar também uma pressão inflacionária adicional. O que pode compensar é que também, na medida em que os juros americanos sobem, a economia internacional desacelera e a tendência é que o preço das commodities caia, o que favorece a inflação brasileira. Não favorece os exportadores brasileiros de commodities, mas favorece a inflação brasileira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chama de mentira e narrativa
o dado de que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. A informação consta de um estudo divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Segundo Paulo Guedes, com o Auxílio Brasil, o poder de compra das famílias mais pobres está preservado. A narrativa política é de barulho, 33 milhões de pessoas passando fome. É mentira, é falso. O Brasil tinha 0,4% do PIB de transferência de renda mais frágeis, 0,3%, 0,4%. Então nós estamos transferindo 3 vezes mais recursos para os frágeis. Então a linha de pobreza no Brasil, as famílias abaixo da linha de pobreza, que estavam um pouco acima de 5%, elas até o final do ano elas vão para 4%. É a metade do nível mundial. Olha, eu já conhecia outros tipos de negacionismo, mas o negacionismo da fome, esse admitido pelo ministro Paulo Guedes, acho que é a primeira vez de maneira tão explícita, depois que o presidente Bolsonaro também falou sobre isso, né, negando que alguém passe fome no Brasil. Bem, é só ir às ruas, é só ir aos centros das grandes capitais, é só ver o aumento da população de rua, dos moradores de rua, é só ver quanta gente pedindo um alimento no farol, nos semáforos que há em todas as capitais. É só assistir a todo dia. O Brasil Urgente todos os dias traz ali uma reportagem de gente desesperada, chorando, abrindo a geladeira e mostrando que não tem nada para comer, para alimentar os seus filhos. Então, negacionismo da fome, não. Você pode não gostar da realidade, agora negar a realidade é outra coisa. Quando eu pego alguém contestando, como fez o Paulo Guedes, contestando esse estudo aqui, que foi divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, dizendo que não é um dado real e tal, eu fui atrás, eu li esse levantamento inteiro, tá? Até para entender metodologia e tal, e o levantamento faz muito sentido, mas eu fui atrás do IBGE, dos dados do IBGE, os mais recentes em relação a isso, são de 2020. Então a gente não tinha vencido ainda o período da pandemia, a gente estava inclusive nos momentos de pico da pandemia, né? E a gente sabe todo o estrago que veio ainda nos meses que se seguiram em relação a isso. Naquele momento, em setembro de 2020, os dados oficiais do IBGE, a não ser que nem no IBGE o Paulo Guedes acredite, né? Os dados oficiais apontavam para 25 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, ou seja, abaixo da linha da pobreza e passando fome no Brasil. 25 milhões há 2 anos. Então, se você não quer trabalhar com esse número de 33, trabalhe com o oficial do IBGE de 2 anos atrás, 25 milhões. É razoável? Só se for para o Paulo Guedes. Já está valendo nova lei que obriga os convênios médicos a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde. O projeto, aprovado no mês passado pelo Congresso, derruba a decisão tomada em junho pelo Superior Tribunal de Justiça. Na época, o STJ havia entendido que a lista de procedimentos da ANS era taxativa e não exemplificativa. Uau, que palavra difícil. A partir de agora, as operadoras serão obrigadas a cobrir os tratamentos desde que sigam alguns critérios, entre eles eficácia comprovada e recomendação da Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS. Jair Bolsonaro é proibido pelo TSE de usar imagens do discurso na Assembleia Geral da ONU na propaganda eleitoral. A decisão foi tomada pelo ministro Benedito Gonçalves e atende ao pedido feito pela campanha de Ciro Gomes. Na ação, o PDT alegou que o presidente aproveitou o evento em Nova York para promover a candidatura e ações do governo. No discurso, Jair Bolsonaro exaltou os números da economia, fez menção a casos de corrupção do passado e defendeu itens da pauta conservadora. E faltando, desculpa, Megali, e faltando exatos 10 dias para o primeiro turno, a campanha de Bolsonaro se volta para a conquista de votos no Sudeste, no Norte e no Nordeste do país. Serão pelo menos 10 comícios nessas regiões, com foco nos 2 maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Na propaganda, o investimento tem sido no tema educação, com críticas aos governos petistas e novas propostas, entre elas um aplicativo que ajuda na alfabetização de crianças e a criação do programa Educa Mais. Educa Mais é uma parceria com o Banco Mundial. Mais de R$1 bilhão serão aplicados em nosso Brasil. E reunirmos as melhores práticas das melhores escolas do mundo todo, condensamos tudo isso e começaremos a aplicar no Brasil, inicialmente pelo nosso Nordeste. Lula, por sua vez, tenta diminuir a resistência em alguns setores do agronegócio, área mais ligada a Bolsonaro. O Centro-Oeste e o Sul são regiões fortes no segmento onde Bolsonaro leva vantagem.
Em entrevista ao canal Rural, o ex-presidente garantiu que vai dificultar o acesso a armas de fogo, mas não vai restringir a posse a proprietários rurais. Outra estratégia do candidato, segundo ele, é acabar com estigmas, como o do movimento dos trabalhadores rurais sem teto. O comportamento dos sem terra hoje é muito diferente, muito mais maduro, e eles hoje viraram um setor altamente produtivo. Eu fui agora no Rio Grande do Sul, você vê a produção de arroz orgânico deles, é uma coisa excepcional. São muitas cooperativas de produção e de crédito. Falei movimento dos trabalhadores rurais sem teto, corrija-se para movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Sem terra, exatamente. Ciro Gomes, do PDT, participou de uma sabatina do Estadão e da FAAP em São Paulo. Caso eleito, o candidato afirmou que vai acabar com o orçamento secreto no primeiro dia de governo e criticou a campanha do PT pelo voto útil no primeiro turno. Quando você vai aprofundar o conhecimento da motivação do voto do Lula, nada mais, nada menos do que 1 de cada 3 eleitores que hoje dizem declarar voto ao Lula, o fazem por uma razão pragmática. É o cara que vai tirar o Bolsonaro e sua falta de educação, sua grosseria, seu banditismo, seja lá qual for o motivo, mas assim, a razão não é o Lula, nem a proposta do Lula, nem o dia seguinte. É nos livrar do... É o voto Caetano Veloso, é o voto Tico Santa Cruz. Boas pessoas, mas que todos estão com a vida ganha. Ciro Gomes ainda negou que exista um manifesto de apoio a Lula dentro do PDT. Também em São Paulo, Simone Tebet, do MDB, visitou um centro de cursos técnicos e reafirmou o tema da educação como principal bandeira de campanha. Já Soraya Tronic, do União Brasil, passou o dia dando entrevista, sempre batendo na tecla do mote de campanha dela, que é o do imposto único. Passa bem, o pesquisador do Datafolha agredido por um apoiador de Bolsonaro no interior de São Paulo. Esse caso aconteceu na terça-feira, na cidade de Ariranha, quando o funcionário do Instituto falava com um outro morador. Ele foi xingado, levou socos, levou chutes, por não entrevistar o agressor, identificado como Rafael Bianchini. Pelas regras, pessoas que se ofereçam para serem ouvidas devem ser evitadas, e foi o que aconteceu nesse caso aqui. Ele exigia ser ouvido pela pesquisa. Por quê? Para garantir que a amostra seja aleatória. Rafael Bianchini chegou a pegar uma faca, mas foi contido pelo filho. As agressões foram interrompidas por vizinhos. É inacreditável, que terror, né? Bom, tudo isso é consequência, desculpem, lá vem o Megali falar do Bolsonaro. Bom, não falar como. Isso é consequência de uma estratégia bolsonarista, porque o bolsonarismo não existe sem esse tipo de confronto, da criação de inimigos da nação. São muitos. O Datafolha é um inimigo da nação. A Folha de São Paulo é uma inimiga da nação. A Vera Magalhães. A Vera Magalhães é uma inimiga do país. A Rede Globo de televisão é uma inimiga do país. Nós somos um inimigo do país, comprados pela China, né? A gente recebe nosso salário de chineses. A narrativa dessa gente maluca. E quando você cria... E o curioso é que essa narrativa não conversa com a realidade. No caso da Vera Magalhães, ela era detestada e ainda é por petistas. Tem muita gente ligada ao PT que tá lá na internet dizendo que foi muito bem feito o que aconteceu com a Vera, porque ela defendeu o fascismo, bibibi, bobobó, aquele trololó de sempre. No caso dos jornais, se você for ler o Estadão foi responsável pelas principais denúncias contra o governo. Orçamento secreto, tratoraço, tudo foi furo do Estadão. Mas por algum motivo a Folha virou o inimigo da nação. E a Folha também era inimiga do petismo. Demais. Era chamada de Falha de São Paulo. Hoje a Foice de São Paulo. Nós, o jornalismo de uma maneira geral, que somos inimigos do Brasil... éramos tratados como PIG pelo petismo, Partido da Imprensa Golpista. Conclusão, todo governo com pendências autoritárias, tá? Preste atenção nesse aposto, com pendências autoritárias, cria os seus inimigos da nação para que criem um sentimento de união, um laço de defesa do país, de defesa dos mais pobres, de defesa de não sei o que lá, que una todos eles em torno de um líder comum, o líder autoritário. O problema dessa narrativa é que ela tem consequências. Ora, se tal pessoa, se tal órgão é um inimigo do meu país, é absolutamente legítimo que eu ataque essa pessoa e faça justiça com as próprias mãos, porque dessa maneira eu estarei defendendo algo maior. É o meu país. Essas palavras têm consequência. Que a gente está começando a ver agora, com gente sendo assassinada nas ruas,
Um pesquisador pobre do pesquisador do Datafolha, que não é dono da instituição, que não decide resultado de pesquisa, que faz a pesquisa, apanhando por quê? Porque se recusou a entrevistar o cara que estava lá falando eu quero ser entrevistado, é uma regra óbvia de qualquer instituto de pesquisa você não entrevistar alguém que se ofereça para isso, por motivos óbvios. Foi o que ele fez. E foi premiado por isso com socos, pontapés, ameaça de bala. Então esse discurso irresponsável, sim, tem o dedinho do Palácio do Planalto. É a consequência das palavras que a gente está começando a ver agora nas ruas. Isso é muito perigoso e vai piorar. É. E essa pessoa, o pior é que deve achar que tá certa, né? Essa pessoa que ameaçou, que bateu, que não sei o quê, certamente imagina que tá com a razão de fazer isso, porque segue as palavras exatamente. Ela foi doutrinada, eu não tô tirando a responsabilidade dela, não. De jeito nenhum. Tá? Mas ela foi doutrinada a acreditar que algumas pessoas, que alguns elementos são o obstáculo para que esse país decole. A gente tem muita coisa para resolver ainda. E eu acho que ia começar pelo diálogo, né, gente? Vamos todo mundo parar, ouvir, conversar, dialogar? Exatamente. Vamos trocar ideia? Como tá difícil, Tá né? difícil. Dialogar. Tá difícil, é isso aí. Bom, a gente segue aqui com outros destaques. A gente vai para Minas Gerais porque a polícia de Minas ainda apura o que causou o desabamento de um prédio em Belo Horizonte, esse desabamento que deixou morte. Fala, Bruna Vale. Será velado nesta sexta-feira o corpo de Lourdes Pereira Leite, a mulher de 73 anos que morreu após o desabamento de um prédio na região norte de Belo Horizonte. As causas da queda, que deixou outras 3 pessoas feridas, ainda são apuradas. Custódio Adolfo da Silva, pedreiro que realizava um serviço no prédio, afirma que já havia percebido sinais de desabamento no imóvel. A cozinha dele eu já tinha começado a arrancar cerâmica já. E a porta dele deu erosão na porta. E minhas ferramentas tudo presas lá. Tudo debaixo dos entulhos. Um carrinho de ferramentas, cheio de ferramentas. O prédio estava perto de desabar mesmo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e investiga as causas do desabamento. O presidente da Ucrânia defende na ONU que a Rússia seja considerada um agente terrorista. No mesmo dia, Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil reservistas para a guerra no leste europeu. Fala, Arthur Queiroz. Volodymyr Zelensky diz não acreditar que Vladimir Putin vai utilizar armas nucleares em uma eventual nova ofensiva contra a Ucrânia ou países ocidentais. Em entrevista a uma TV da Alemanha, o presidente ucraniano declarou que o mundo não vai permitir que esses armamentos sejam acionados por Moscou. Antes, na Assembleia Geral da ONU, Zelensky defendeu que a Rússia seja considerada um agente terrorista. Ele afirmou que só a restauração da integridade territorial da Ucrânia pode garantir a segurança mundial e voltou a dizer que é preciso colocar um limite no preço do gás e petróleo russos. É necessário limitar os preços dos recursos energéticos russos. Atualmente, o petróleo e o gás são armas energéticas da Rússia. E é por isso que ela manipula os mercados para que o gás e o petróleo se tornem o privilégio de vocês, em vez de serem bens comuns de todos. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Ô, Megali, cheguei ontem na Bandeirantes. Você sabe que eu não sou desse negócio de propaganda, né? Odeio esse negócio de merchan, propaganda, mas fui ontem na Bandeirantes. Um agito total, parecia o Faustão à tarde, mas era a luta, né? E você foi enfrentar o Minotauro e apanhou feio. Ô, meu caro Megali, o Décio Megali, o teu pai, o Múcio Megali, o teu tio, estão decepcionados com você. Você vai enfrentar esses caras aí, você vai apanhar, mas como apanhava lá em Muzambinho do Tenente Megali, o teu avô, quando você fazia arte, entendeu? Mas eu quero falar também de Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro volta para a primeira divisão. Ontem um grande jogo entre os dois, mas o Cruzeiro está na primeira divisão, calando os urubus que falaram que o nosso Ronaldo Fenômeno,
não fez nada pro Cruzeiro, fez simplesmente tudo. Cruzeiro hoje está de volta como o Grêmio também, fazem falta demais na primeira divisão. E o Soares, o gaúcho, melhor, é gaúcho mesmo, né? De Montevidéu, lá do Uruguai, brilhou demais, lá, principalmente no time do Barcelona, ao lado do Messi e do Neymar, dois gênios, né? Soares agora pode vir para o Corinthians ou para o Flamengo. Vamos aguardar, porque conforme é dito, pela primeira vez eu vou falar, o futuro a Deus pertence. E Flamengo e Corinthians? Flamengo e Corinthians, gente, a grande decisão aí, sem dúvida alguma, da Copa do Brasil. O Flamengo, que é campeão já da Libertadores da América, vai ganhar também esta competição. Duas competições o Flamengo vai ganhar, inclusive do Corinthians. Mas o Palmeiras já é o campeão brasileiro. Milton Neves falou e falarei amanhã.